Agora eu quero falar com vocês sobre uma questão que inclusive foi parte do tema do meu TCC e é uma questão que a gente está passando agora, que é essa nossa mudança, esse nosso processo de adaptação da sociedade entre a indústria 4.0, a forma que a gente aprende, que os adultos aprendem, tecnologia e inteligência artificial, mexendo com todo o nosso processo educacional. Então, é interessante porque as pessoas elas têm uma confusão achando que a indústria 4.0, que a revolução digital de 4.0, ela é sobre a tecnologia, ela é sobre ter tecnologia. E não é, não tem nada a ver, né? Essa é a terceira, essa é a revolução da computação, é quando a computação surgiu lá na época, iniciando com Alan Turing. Então, tipo, ali começou a terceira revolução, que foi a revolução das máquinas, de termos máquinas ali para começar a automatizar processos mecânicos, processos digitais. A gente criou o mundo digital, mas ainda offline, ainda tudo em local. Aí, em meados de 2010, 2000, quando foi surgindo a internet, quando foi surgindo os smartphones, as redes sociais, foi aí que a gente começou a ter uma sociedade não tecnológica. Tecnologia já existia, mas uma sociedade interconectada. Uma sociedade onde eu consigo me comunicar em instantes com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E isso é uma questão que a gente nunca teve, acho que nunca. Sei lá, se a gente for pegar o conceito da Torre de Babel, eu acho que esse é o mais próximo que a gente chegou da Torre de Babel hoje, só que numa escala, numa proporção totalmente incomensurável, totalmente absurda, e mais que com o advento dos mecanismos de tradução e da inteligência artificial, acabou a Torre de Babel, em tese. Que aí depois eu posso até entrar mais sobre isso. Porque agora a gente consegue, em tese, falar a mesma língua. Eu consigo me comunicar com alguém em inglês, em japonês, em italiano, eu só preciso usar um Google Tradutor. Apesar de que o problema da Torre de Babel, conceitualmente, ludicamente, ele não é sobre línguas em si, sobre idiomas, ele é sobre a nossa interpretação comunicativa, sendo que cada pessoa tem o seu próprio universo particular de percepções, identificação do universo, e aí é isso que constrói nosso problema social de comunicação. Mas é isso, a gente pode deixar para outro vídeo para falar sobre isso. A questão é que toda essa revolução tecnológica, ela trouxe problemas e oportunidades. Aí depende de como cada pessoa vai vir. Como eu venho da área das startups, da área da tecnologia, da inovação, eu vejo as coisas como oportunidade. Então, a andragogia, que é a aprendizagem de adultos, ela já é estudada desde meados de 1800 ali, pelo Knowles, pelo Paulo Freire, enfim. Vários teóricos foram desenvolvendo ideias sobre andragogia. Só que ela nunca foi tão possível, e não só a andragogia, como a aprendizagem autodirigida. Esse sim é o tema do meu TCC. A aprendizagem autodirigida trata da habilidade que nós temos de definir o nosso próprio processo de aprendizagem, onde nós passamos a infância fundamental, o ensino médio, passando pelo currículo que outros pensaram, que o MEC pensou, que a escola pensou, que o professor pensou. Nesse momento, na aprendizagem autodirigida, eu tomo o controle desse processo e eu defino os meus objetivos de aprendizagem, como eu vou aprender, com quem, onde, como, quando, onde, porquê, como eu vou me avaliar, e eu faço todo o meu processo. Não quer dizer que eu vou ser autodidata, não quer dizer que eu vou aprender tudo sozinho, no vácuo. Eu posso ter professores, eu posso me envolver em grupos, eu posso participar de todo tipo de experiência de aprendizagem que eu quiser. Mas o ponto é exatamente esse, que eu quiser. Beleza, estamos de acordo até aí. Essa habilidade, ela sempre foi desejada, sempre foi trabalhada, pelo menos na área da andragogia, mas ela só começou a ser realmente palpável e possível a partir do momento que a gente começou na revolução da tecnologia, onde está tudo interconectado, onde a gente passou a parar de ter o problema
de não ter conteúdo suficiente para as coisas, de ter informações quebradas em vários lugares do mundo, a ter um outro problema inverso. A gente tem hoje excesso de conteúdo. A todo lugar, a todo momento eu consigo a informação que eu quiser. Verdadeiro ou não, eu consigo toda a informação que eu quiser. A gente tem petabytes de dados hoje na internet na palma da nossa mão. E é uma quantidade tão absurda que a gente fica cego, a gente nem sabe o que fazer com isso. É muito conteúdo. Então a gente tem a cegueira, a gente tem uma cegueira real, onde a gente fica perdido, cegueira de decisão. Eu tenho tantas opções para escolher que eu não sei nem por onde começar. Então isso gera um outro problema, eu tenho que desenvolver uma habilidade de curadoria. Eu tenho que aprender a identificar os conteúdos aos quais vale a pena eu estudar. E nossa, isso dá muito trabalho. Enfim, por conta disso, a habilidade da aprendizagem autodirigida ela passa a ser necessária, porque ela se trata exatamente disso. Tanto que a curadoria faz parte dessa habilidade. Ela trata da gente aprender a definir o nosso objetivo, o que eu quero, como eu vou chegar nesse objetivo. Então, isso muda o jogo da educação. Porque o professor ele sai daquele campo de o detentor do conhecimento e do processo de aprendizagem do aluno para ser um mero auxiliar no processo de aprendizagem do aluno, que o aluno define. É uma aprendizagem mais objetiva, mais significativa para o aluno. Aí a gente consegue aplicar de fato teorias que são construídas sobre educar para quê, sobre educação significativa, sobre objetivos educacionais, enfim, que tudo depende do aluno, tudo tem que partir do ponto de vista do aluno. As metodologias ativas de ensino que são tão faladas e tão mal utilizadas, passa a ser algo palpável, porque a gente tem hoje recurso para isso. Então hoje eu consigo, com a palma da minha mão, definir tudo que eu preciso para fazer os meus projetos de aprendizagem. E aí a gente cai num dilema que é como fazer isso, sendo que eu cresci num processo educacional aprendendo que o professor sabe e ele vai me ensinar e eu tenho que ser um bom aluno e ficar quietinho e anotar tudo, aprender tudo para fazer minha prova. Oh meu Deus, como eu sou obediente e dedicado. E aí a gente chega no mundo 4.0, inteligência artificial, bombando, inovação, startup, não, resolver problemas, inovação. E aí? E cadê aquele garotinho que ficava ali, aquela criança que ficava ali ouvindo o professor falar e tinha que anotar tudo? Não tem, porque tu vira passivo. E aí depois o mercado te exige ser ativo, ser proativo, ter senso de dono, ter mentalidade de empresário. E como é que encaixa isso? Como é que encaixa essa parada? Tem que aprender. E aí que vem o movimento do Lifelong Learning, que é um movimento onde a gente trabalha a aprendizagem ao longo da vida. Esse vídeo que eu estou fazendo, basicamente a base dele é o livro Lifelong Learner, do Conrado Slohauer, Aprendizagem ao longo da vida. Inclusive é o livro que foi a maior base do meu TCC. Nesse livro ele fala exatamente sobre a dificuldade que a gente tem hoje nesse mercado, essa disrupção que a gente está tendo na indústria 4.0, e como é que a gente se adapta. A gente tem que primeiro rever nossa autoimagem de aprendiz, especialmente nossa imagem de aprendiz adulto, que ainda existe hoje muito a visão de que não se ensina truque novo para um cachorro velho. Então depois que a gente vira adulto, a gente para de aprender. Isso é a maior baboseira que existe. E a neurociência, a psicologia, a antropologia e todas as logias que vocês forem procurar já desmentiram essa baboseira. E aí a gente começa a entender que a gente pode aprender, a gente só muda a forma de aprender. Então a criança ela ainda aprende por um mecanismo de espelho. Então eu, quando criança, eu conseguia só sentar na frente do professor, ouvir ele falando, entender, assimilar e aprendi, beleza. Tenho coisas que eu lembro do fundamental até hoje. Sei lá, a reficofagem, por mais que hoje na biologia, isso, pelo menos eu já ouvi que isso já foi desmentido, mas
a estrutura, né, da reino, filo, classe, ordem, gêneros, espécie. Então, eu lembro de muitas coisas. Só que hoje não funciona mais assim. Quando a gente cresce, quando a gente vira adultinho, a gente precisa definir intenção em cima daquilo. Então, eu tenho que sentar minha bunda na cadeira, ler com vontade, repetir, querer entender e formar aquele significado, aquela ideia de forma consciente. Eu preciso dar esforço naquilo. Então, essa é uma diferença gritante entre a aprendizagem. O adulto ele precisa dar mais foco. Só que assim, como o adulto ele já tem um córtex pré-frontal desenvolvido, ele em tese já tem mais maturidade, ele já está passando pelo mercado, ele já está tomando casca, as coisas vão se encaixando, ele tem mais repertório para fazer isso, para sentar, tá, mas não, eu tenho responsabilidade, eu tenho que sentar e estudar, vou sentar e estudar. Ponto. Beleza, isso é o que a gente espera. Então, o primeiro ponto é isso. Comecem a se entender como pessoas que, primeiro, podem aprender coisas novas e, segundo, precisam, é necessário aprender ao longo da vida inteira. Vocês não podem mais parar de aprender. E ponto. Porque tem um ditado que a gente vem falando na área da tecnologia que é: você não vai perder o seu emprego para IA. Você vai perder o seu emprego para alguém que sabe usar a IA melhor do que você. Então você precisa aprender a usar as novas ferramentas que vão surgir. E todo dia vai surgir nova ferramenta, nova metodologia, nova estratégia, novo conceito, novo conteúdo. A gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo, estudando, aprendendo coisas novas, aplicando, e é isso. E é inerente do ser humano. O ser humano ele é feito para aprender. Nosso cérebro é feito para isso. Vamos usar o nosso cérebro. Pô. Beleza. Entendido isso, estamos de acordo. Vamos ao próximo passo, que é eu criar as habilidades necessárias para construir o meu processo de aprendizagem. Então, primeiro, eu preciso aprender a identificar o que eu quero. Curioso. O que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero aprender? Qual é o próximo passo? Então, tem um cara que eu sigo, Ramon, da Aliança Divergente, ele fala que o passo mais importante que a gente pode ter na vida é o próximo. E o Simon Sinek, autor do Comece pelo Porquê, do Golden Circle, ele fala que tudo começa pelo porquê. Olha que legal. Então vamos pensar, por que eu quero aprender algo novo? Então, qual é o meu propósito? O que me move? Para onde eu estou indo? Aí vocês conseguem tirar os quês. Que eu respondi o meu porquê, eu falo o que eu quero aprender. Vocês quiserem fazer o inverso? Tá tudo bem também. Eu quero aprender coisa A, B, C, D. Eu quero aprender a surfar, eu quero aprender a programar, eu quero aprender a andar de skate, eu quero aprender a cozinhar, eu quero aprender a tricotar. Ótimo, lista tudo. Aí tu te pergunta o porquê. Por que isso, por que aquilo outro? Quando você define um motivo, uma motivação, você define um motivo para a sua ação, você passa a ter dopamina, você passa a ter motivação para executar aquele processo do começo ao fim. Porque assim, a gente está falando aqui sobre a aprendizagem, rever aprendiz, inteligência artificial e aprender ao longo da vida, como se isso fosse fácil. E uma coisa que aprender não é fácil. Pode ser em determinadas situações triviais. Se você lê todo dia um pouquinho, é prazeroso, é gostoso. Você vai ler, você vai absorver, pá. Mas aprender exige esforço cognitivo. Então você vai cansar, é um esporte. Então é igual você ir na academia e treinar o seu músculo para você ficar mais forte, você vai estar treinando o seu cérebro para ele poder ficar mais inteligente. Você vai estar criando camada neuronal. Aprender é criar novas conexões neuronais. E isso exige esforço, isso exige energia, isso exige que você se alimente. Entendeu? Vocês precisam ter proteína para formar novas conexões neurais. Então vocês precisam... tudo se conecta, sabe? Atividade física, dormir, comer, estudar. Quem diria, né, que ter uma rotina minimamente saudável é o que a gente precisa para viver bem. Nossa. Então bora lá. Definir o que eu quero, aí eu vou encaixar esse projeto na minha rotina, porque não sei vocês, mas eu
não nasci num berço de ouro, não nasci com a minha vida resolvida, então eu preciso trabalhar para me sustentar. Olha só, como, sei lá, a maioria da população brasileira e mundial e afins. Então, enfim, a gente precisa encaixar isso na nossa rotina. Então eu preciso tirar um tempo durante a minha semana, durante o meu dia, para poder estudar aquilo ali que eu estou fazendo, fazer aquele meu projeto. Pronto. Definir objetivo, propósito, recursos. Tempo é recurso. Você vai estar investindo o seu recurso mais importante, que é o seu tempo, porque esse não volta. Você pode conseguir dinheiro, você pode conseguir carro, você pode conseguir infraestrutura, computador, celular, mas tempo você não consegue mais. Então esse é o recurso mais importante que você tem. Você tem que gerenciar ele muito bem. Esse é o maior ouro. Ok? Ok. Definir os seus recursos disponíveis. Vamos ao processo. O processo de aprendizagem, ele vai ser dividido aqui em 3 camadas. 3,5, que a gente vai entender. Primeira, conteúdo. É o que a gente mais conhece hoje, é o que a gente mais tem por aí, é o que é óbvio para as pessoas quando a gente fala de estudar e de aprender. Eu preciso de conteúdo. Conteúdo é vídeo, livro, texto, aula, é aquilo que você vai absorver mesmo, é aquilo ali que você vai, coisas novas que eu nunca vi na minha vida. Repertório, conteúdo. Show? Show. Então comecei, beleza, vou pegar uns vídeos para ter uma noção sobre aquele assunto, vou aprender a tricotar, beleza. Como é que funciona o tricô? Quais são os tipos de tricô? As agulhas, os tipos de tecido, os tipos de nó, enfim. Vou dar um overview ali para entender o cenário. Show. Experiências. Então, a aprendizagem ela não acontece no vácuo e provavelmente você não vai aprender ficando aqui no seu quartinho, só com uma telinha ou só com um livrinho e pronto, aprendi. Agora eu domino aquilo ali. Você nunca vai chegar na excelência, você nunca vai ser um especialista, você não vai dominar algo só absorvendo conteúdo. Absorver conteúdo na pirâmide da aprendizagem é um dos que menos desenvolve. Vai desenvolver, você vai ter repertório, mas não o suficiente para você dominar aquilo. Então a gente precisa de prática. E isso é essencial. Quando a gente mete a mão na massa, a nossa camada, a nossa circuitaria neural, ela vai agregar muito mais. Porque aí eu tiro a ideia só do racional, de entender conceitos e significados que eu formei ali nos meus neurônios, e eu começo a botar outra coisa, eu começo a botar conexão motora, conexão emocional, todo tipo de conexão que vocês forem ver. Prática, meter a mão na massa. Quero tricotar? Vou comprar agulha, vou comprar tecido e vou tricotar essa parada até fazer uma camisa, um tapete, um botijão de gás, vou virar avó, avó que bota tudo, bota de tricô. Pronto, tricotar minha casa toda. Capa para botijão, capa para fogão, capa para ventilador, capa para tudo. Até meu cachorro vai ficar na capa. Beleza? Projetos. Aí que a gente encaixa a aprendizagem baseada em projetos. Aprendizagem baseada em problemas. Que é justamente eu pegar os conceitos, pegar as ideias, pegar a prática, a experienciação daquilo ali que eu quero aprender e mão na massa. Pau na roda. É isso. Acabou. Show? E a gente vai ter o terceiro, que é dividido em 2, que é pessoas e redes. Então, no final, tudo é gente, tudo é pessoa, que é uma parte de troca, comunicação, troca de experiência, histórias, contação de histórias, isso tudo cria mais conexão, mais repertório, porque aí eu aprendo com a experiência do outro. E, nossa, isso exponencializa o meu nível de aprendizagem lá para fora. Porque aí eu peguei a minha experiência, eu fiz um curso, eu fiz a minha camisa ali de tricô bonitinha, eu errei um nó, tive que refazer, peguei erro, peguei casca, show. Mas aí eu entro numa roda e eu tenho mais uns 3 amigos que cada um fez uma coisa diferente, cada um errou num negócio diferente, pegou uma experiência diferente. Pronto, eu já peguei mais 3 novos repertórios ali. Tá entendendo? Tu já tinha um. Com uma conversa de 1 a 2 horas, tu pegou mais 3 repertórios. Agora você tem 4.
entendeu? Você teve um lucro de 400% na sua aprendizagem. Tá entendendo isso? O poder que pessoas e redes têm? Então, quando você está fazendo um projeto, se conecte com pessoas. Vai atrás de gente que está fazendo isso. Ah, eu quero lutar. Vai bater luva com quem está lutando. Ah, eu quero nadar. Vai nadar com as pessoas, saca? Vai para um clube de piscina e nadar, pô. E faz competição com os caras, e faz, e testa, e bota, e vai, e tal. E é isso, redes, experiência, pessoas e redes. Ah, quero aprender programação. Entre em grupo de programação, comunidade no Slack. Ah, tem o ChatGPT, o Cloud. Cara, tu vai usar no teu trabalho, aprende a usar IA. Bacana, beleza. Mas não deixa de ir para a comunidade no Slack, no GitHub, no Facebook. Tu vai achar programador no Facebook. Então vai para tudo quanto é comunidade que tu encontrar. Vai seguir os caras programador que é bom pra caramba. Vai seguir o Felipe Deschamps, vai seguir o cara da Rocket City, vai seguir o Fábio Akita. Vai seguir a galera da programação, pô. Vai ver o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, os projetos e tal. Vai te conectando. Aí, meu querido, aí, minha querida, aí, lindos e lindas e pessoas e seres humanos, vocês vão ter o suprassumo da aprendizagem, que é a cadeia de conteúdo, experiência, pessoas e redes. Pronto. Vocês têm um arsenal de aprendizagem absurdo. E aí, e depois, Caio? É isso? Acabou? Aprendi? Não sei, me diz você. Como é que tu vai avaliar que tu aprendeu? E aí, você foi avaliado pelos outros a mocota. No mínimo ali uns 16, 17 anos sendo avaliado pelos outros. Como é que você vai se avaliar? Como é que você define o que é ou o que não é a aprendizagem que você queria lá no começo? Quando você falou, eu quero aprender a tricotar, eu quero aprender tal coisa porque eu quero ser o chefe dos tricotadores, eu quero ser a vozinha que tricota para todo mundo. E aí, você está tricotando para todo mundo? Como é que você vai avaliar? Entendeu? Define um resultado de um projeto, um curso que tu fez. Eu consegui fazer esse curso aqui, eu entreguei tantos produtos, eu entreguei um sistema funcional, eu vendi um sistema para um cliente, eu fiz e aconteci. Define critérios de aprendizagem. Aí você sabe que você aprendeu. Você não depende dos outros. Todo esse processo é autônomo, não pode depender dos outros. Você vai utilizar a experiência dos outros no seu processo, mas você não depende deles. Às vezes é uma atividade de interdependência. Nos grupos, um grupo de apoio ali, vai todo mundo se ajudar. É uma interdependência. Mas, sei lá, se um deles morrer, não vai morrer junto, pô. Vai continuar, vai encontrar um outro brother que também estuda e vai trocar com ele conhecimento, acabou. Beleza? Fiz o meu processo, Caio, eu vou pro próximo. Calma, gafanhoto. Não é assim. Toma nota, meu querido. Anota durante o processo o que você fez que funcionou, o que você fez que não funcionou, o que você fez que você viu que é melhor para o teu processo de aprendizagem, o que é pior, insights que tu foi tendo sobre si. Vai tomando nota das paradas. Terminou o teu projetinho de aprendizagem autodirigido, faz um overview do bichinho. Vê, porque aí no próximo tu melhora. No próximo tu reduz o teu tempo, tu otimiza o processo, tu melhora alguma coisa ali no processo de aprendizagem. Tu aprende a aprender mais com menos, tu aprende a fazer uns projetos melhores desde o começo. Não, Caio, eu percebi que se eu estudar primeiro e aplicar depois, eu demoro mais do que se eu fizer um projeto primeiro e depois eu estudar a teoria, porque eu já tomei a porrada, já vi o negócio, já senti a dor, vou lá e entendi tudo na prática quando eu estudo a teoria. Pronto, mete ficha. Aí não, eu preciso primeiro entender a teoria, depois eu faço a prática, depois eu reviso a teoria. Aí ninguém me segura. Então é sal. Entendeu?
Pega os teus pontos, o que é que tu fez, o que é que tu não fez, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Olha aí. E aí nós temos, meu querido, um processo de aprendizagem autodirigido. Eu vou tentar botar na edição, mas se eu não botar, vocês fingem que apareceu aqui as letrinhas. Usem a imaginação de vocês aí também, pelo amor de Deus. E aí, hoje, com todo o advento tecnológico, a gente também pode utilizar a IA nesse processo. Nada disso no vácuo. Eu só vou usar o Google agora. Não, pô. Usa o ChatGPT, usa o Gemini, usa o notebook LLM, usa o Cloud, usa a IA que você quiser. Pode usar com estratégia, com objetivo. Então, por exemplo, Caio, tem um notebook LLM ali, que é uma IA do Google, que você pode botar os seus PDFs, pode botar os seus vídeos do YouTube, e ele vai explicar para você só o que está naquele conteúdo ali. Beleza? Beleza. Gera podcast, mapa mental, resumo, guia de estudo, o que você quiser. Show? Show, beleza. Pega, eu quero aprender sobre arquitetura de software. Beleza, bora aprender arquitetura de software. Você vai pegar os principais livros de arquitetura de software, você vai pegar vídeos sobre arquitetura de software, pega uma revisão, os mais comentados, os baladeiros que estão no hype e os que são muitos base. Sempre puxem a base daquilo que vocês estão estudando. Então peguem a base e aí peguem a fronteira do conhecimento, o estado da arte. Então, como que está hoje o cenário da arquitetura de software? Pega a ponta, mas não pega só a ponta, volta para a base, volta para a raiz, entende o que é a arquitetura de software na sua raiz. Aí você vai ter a faca e o queijo. Aí você tem a essência, saca? É isso que eu tô batendo na tecla. É isso que é a essência. É você pegar a base e o topo. E aí tu vai subindo e descendo, tu vai pegando o meio no caminho. Mas começa por aí. Então joga lá um artigo, joga lá um livro, pede para ele explicar para ti os pontos, aí tu já vai vendo. Pega o livro, não só joga no ChatGPT, pede pro ChatGPT te dar um guia de estudo para aquele livro ali com base no teu... olha, eu quero aprender arquitetura de software, porque eu quero trabalhar com machine learning, eu quero fazer IA, gente que automatiza a parada toda. Beleza. Define esse teu objetivo de aprendizagem, dá para IA falar, ei, notebook LLM do Google, eu quero aprender isso aqui, olha, dá uma analisada nesse livro e fala quais os capítulos aí que eu tenho que ler, e como é que eu tenho que ler, as perguntas que eu preciso fazer para o livro, porque você tem que perguntar coisas para o livro. Se você for ler o livro Como Ler Livros, você vai aprender que lá você precisa saber as perguntas que você quer fazer. Você precisa ter perguntas para responder. Todo livro ele é para responder perguntas. Imagina que um livro é uma conversa com alguém, que é alguém que escreveu. Você está conversando com alguém, não fica soltando as coisas. Uma conversa interessante, uma conversa de aprendizagem, é uma conversa onde existe troca de perguntas e respostas e perguntas. Então pergunte coisas aos livros. Aí você vai tendo resultado de qualidade. Aí ele vai te dar um guia, olha, pega capítulo tal, pergunta tal coisa para aquele capítulo. Pega capítulo tal, pergunta outra coisa para aquele capítulo. E aí você vai... então eu vou ler esse capítulo aqui com objetivo. Eu quero saber como é que monta como é que pensa em arquitetura. Aí eu vou ler esse capítulo aqui para eu entender isso. Eu vou ler aquele outro lá para entender o que é microserviço. Eu vou entender aquele outro lá para entender a diferença de um sistema distribuído para um sistema monolítico. Sacou? Usa a IA ao favor da sua aprendizagem, não para substituir o teu cérebro. Porque, meus amores, eu programo inteligência artificial há um tempo. Antes do hype da IA, eu já estudava machine learning. A IA não tem a nossa capacidade cerebral. E ponto. Ela funciona diferente.
e ponto. Não vai substituir o que vocês têm potencial para fazer. Ela substitui tarefas. Tarefas complexas, mas automatizáveis. Não o raciocínio inteligente, ou pseudo-inteligente, de vocês. Então, usem a IA. Não sejam usados por ela. Totalmente diferente. Então, bom, já vão se inscrevendo aí no canal, curtem, comentem se tiverem dúvidas. Se olha, esse vídeo tá uma bosta, não entendi nada, não gostei, tá horrível. Fala aí, pô, que aí eu já vejo o que é que eu... Mas fala o que é que tu quer de melhor, que aí só falar que tá uma bosta eu vou te mandar pro caralho também, porque aí não adianta de nada. Fala o que é que você quer de melhorar, fala se gostou, comenta, compartilha, tamo junto. Então depois eu venho trazer outras reflexões em cima desse livro, porque, nossa, isso aqui é só a superfície do conteúdo do livro Lifelong Learning. Então, beleza? Vejo vocês na próxima. Falou!